Então vamos ver métodos quantitativos. Boa tarde a todos. Quais os objetivos de aprendizagem na tarde de hoje? O primeiro objetivo é conhecer alguns conceitos básicos de estatística. Depois, conceituar e diferenciar população de amostra. Classificar alguns tipos de amostra de acordo com suas características. Aprender a definição e a trabalhar com séries estatísticas. Entender como se dá o arredondamento de números decimais, segundo as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E para ver tudo isso, nós temos nosso plano de estudos, que envolve o tópico 1, conceitos básicos, o tópico 2, população e amostra, no tópico 3, as variáveis estatísticas, e finalizamos com o tópico 4, séries estatísticas. Então, as principais fases do método estatístico, segundo Castanheira, são: a primeira fase é a definição do problema. Isso tem que ficar gravado, registrado na mente. Se não tiver problema, não tem como pesquisar. Não tem método estatístico. Por quê? Porque a pesquisa parte para resolver um problema. Você precisa definir qual é a problemática que você quer solucionar. Daí vai partir para fazer a pesquisa. E essa pesquisa, ela pode ser até mesmo uma pesquisa de marketing. Ela pode ser uma pesquisa, por exemplo, de nível de satisfação dos clientes com a organização. Podemos colocar qual o nível de satisfação dos nossos clientes com nossa organização. Com base nessa definição do problema, nós vamos partir para fazer o método de pesquisa e aonde vai ser coletados os dados, aonde vai ser tabulado eles, vai ser interpretado, mas para ter uma pesquisa, parte da definição do problema. Tem que ter um problema obrigatoriamente. Obrigatoriamente, você tem que ter um problema para disparar todo o processo de pesquisa. E no caso, se for uma pesquisa de satisfação, e é com os nossos clientes da organização, qual é que vai ser a população? Todos os nossos clientes. E o que vai ser uma amostragem? Alguns clientes da organização que nós vamos realizar perguntas. Esses clientes poderão ser os que vão na loja, poderão ser os que estão em casa e há muito tempo não compram na organização, mas eles têm que ter um vínculo com a organização, eles têm que pertencer à organização, ou seja, já deve ter o cadastro na organização e já deve ter consumido algum produto da organização para ser cliente, porque senão não é cliente, é prospect. Se nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação para saber como é que está o índice de satisfação dos clientes com a nossa organização, obrigatoriamente a população tem que ser os clientes. Então, definido o problema, nós vamos partir para a segunda etapa do método estatístico, que é a delimitação do problema. Essa delimitação do problema, a definição do problema é nós sabermos qual é o nível de satisfação dos nossos clientes
com a nossa organização. E aí nós vamos delimitar o problema. Os clientes, eles estão satisfeitos com o nosso atendimento, o nosso produto? O que nós queremos saber da satisfação dos nossos clientes com a nossa organização? É o nosso serviço que nós queremos saber se é bom? É o nosso produto que nós queremos saber se é bom? Então nós vamos delimitar o problema, que nós temos dúvida e queremos saber a resposta. Por isso vamos disparar a pesquisa. Terceira etapa é o planejamento. Como é que nós vamos fazer essa pesquisa? Quais as perguntas que nós vamos fazer para os nossos clientes, por exemplo? De que maneira nós vamos fazer essa pesquisa? Vamos ligar, por exemplo, para a casa dos clientes, perguntar e indagar? Vamos mandar um questionário via e-mail? Vamos interpelar os clientes na nossa loja, já atualizando os cadastros deles, e para que eles respondam às nossas perguntas, nós vamos sortear, por exemplo, uma bicicleta. Você responde à nossa pesquisa, faz o seu cadastro, deixa na urna e concorre a uma bicicleta. Tem que haver uma motivação para que os nossos clientes respondam e dão a resposta que a gente quer para apurar o problema que nós estamos tentando encontrar. Quarta etapa é a coleta de dados. Uma vez definido o problema, uma vez delimitado o problema, uma vez planejado, o próximo passo é coletar dados. Enfim, nós vamos então para campo e vamos coletar esses dados. Definido o número de perguntas da pesquisa, vamos supor que seja 5, vamos coletar esses dados. Se nós definirmos que vamos fazer essa coleta de dados com os clientes que entram na loja e compram, e com os clientes que já compraram, mas que faz tempo que não nos procura, nós vamos ter que ligar para eles. Enfim, nós vamos ter que coletar dados para enriquecer a nossa pesquisa, porque os dados soltos, eles não nos dizem absolutamente nada. É um dado é um dado. Um vai dizer que está satisfeito, o outro vai dizer que não está satisfeito. Mas dentro do nosso universo de cliente, que é a população do nosso método estatístico, da nossa estatística, é a nossa população. Se nós temos 10 mil clientes, se nós fizermos a pesquisa com 1.000 clientes, 10% da nossa população, que vai ser a nossa amostragem, se 500 deles disserem que estão satisfeitos com o nosso atendimento, por exemplo, os outros 500 vão dizer que não estão satisfeitos. Então nós vamos focar o porquê naqueles outros 500. Nós estamos com 50% satisfeitos e 50% não satisfeitos. Então a coleta de dados, ela depois da quinta fase, que é a crítica dos dados, depois que nós começarmos a interpretar esses dados eles deixam de ser dados e passam a ser informações. E essas informações para a organização são extremamente importantes. Por quê? Com essas informações colhidas através da pesquisa, vai nos dar um norte para a tomada de decisões. Para isso que serve a estatística, para te dizer qual o norte que tu vai seguir, qual a tomada de decisão administrativa que tu deve tomar. 50% do nosso exemplo estão satisfeitos, os outros 50% não estão satisfeitos. E não estão satisfeitos por alguma razão. Qual? Aí nós vamos nos aprofundar ainda mais com outra pesquisa. O problema é no produto, o problema é no serviço, o problema é no atendimento. Nós temos que descobrir aonde que está o problema. Porque a pesquisa, embora ela não seja 100%, ela tem um desvio padrão. Esse desvio padrão pode ser 5% para cima ou para baixo,
mas ela indica um caminho muito confortável para o administrador tomar uma decisão. Depois é a apuração dos dados. Uma vez apurado, separado, tabelado, parte para a apresentação desses dados aos interessados. Se analisa esses dados e se interpreta os dados coletados. Ou seja, chegamos à conclusão de que, por exemplo, 50% foram muito bem atendidos, porque foram atendidos pela equipe de venda, que são os 2 melhores vendedores da nossa organização, por exemplo. E os outros 50% que disseram que não estão satisfeitos com a nossa organização, foram atendidos pelos outros vendedores que não têm muita expressividade dentro da nossa organização. Então, através desses dados, a gente vai tomar medidas corretivas para uniformizar o atendimento. Então, provavelmente, se vai fazer um treinamento de vendas para a equipe de vendas para melhorar o nível de atendimento ao cliente. E depois vai se fazer também o acompanhamento, o controle, o feedback após esse treinamento. Não é caso de botar os vendedores, de demissão dos vendedores, é caso de corrigir as falhas que existem. Por isso que existem pesquisas. Se faz pesquisa de qualidade, se faz pesquisa de satisfação, pesquisa de qualidade na produção, por exemplo, uma indústria que fabrica pregos, quer saber, por exemplo, qual é que é a qualidade dos seus pregos que está fazendo, a máquina está fazendo lá os pregos, milhões de pregos por hora. Você vai lá, separa de um dia de produção, de hora em hora, 4, 5 pregos e vai analisar a qualidade, isso aleatoriamente. Então, aqueles pregos retirados para análise é a amostra de como que está a nossa produção. E aí nós vamos analisar se eles estão tortos, se não estão tortos, saíram com a cabeça redonda, se não saíram. Se pega uma amostragem da produção para ver se realmente a qualidade que nós estamos ofertando no mercado condiz com o que nós estamos produzindo. Então, a estatística ela é usada para N coisas. E quando se acha o problema, o administrador toma medidas corretivas para não deixar o problema se alargar. Então, o primeiro passo de uma pesquisa estatística, como nós já falamos, é a definir o problema, ou seja, estabelecer qual é a pergunta que queremos responder. E para toda pesquisa é assim. Quando tu vai fazer uma pesquisa, até mesmo uma pesquisa científica, tu tem que definir a problemática, porque senão tu não tem como disparar o processo de pesquisa. Não tem como disparar. Então, o primeiro passo sempre vai ser a definição do problema. O segundo passo é definir quem é o público-alvo da pesquisa, quem responderá às questões propostas. É a delimitação do problema. Pessoas, coisas, onde está esse público? Será acessado na rua, no laboratório, na linha de produção, por exemplo? Nós temos que delimitar o problema para focar. Se você não delimita o problema, você não consegue focar. Se a pesquisa é de satisfação, só podemos fazer com os nossos clientes. E eles sim têm condições de avaliar o serviço, o produto e a nossa organização que nós estamos oferecendo. O que não nos conhece não tem condições de opinar. Então, ele não pode fazer parte da amostragem e nem faz parte da nossa população de pesquisa. Terceiro passo. Agora precisamos planejar de que maneira que responderemos às perguntas propostas.
Então, nós temos que fazer as perguntas para essa amostragem que são os nossos clientes para responder ao problema de nível de satisfação. Então, essas perguntas têm que ser elaboradas de maneira rápida, que possa ser respondida rápida pelo nosso cliente. E não pode ser muitas perguntas, porque senão o cliente não vai querer perder muito tempo para responder. Tem que ser algo assim muito rápido que nos indique o caminho da problemática que queremos saber. Então essas perguntas são realizadas por pessoas especializadas na área de pesquisa, com base na definição do problema. Feitas as perguntas, nós temos que ir para o quarto passo, que é a coleta de dados. De que maneira vamos coletar esses dados? É o momento em que se obtém os dados, que irão responder à pergunta que estipulamos. Então, quem vai responder esses dados? Os nossos clientes. Aonde? Ele vai responder a esse questionário na sua casa, vai responder esse questionário na nossa loja, nós vamos enviar por e-mail, vamos mandar pelo WhatsApp, vamos convidar ele para vir na nossa loja responder e já participar, por exemplo, de um sorteio. O que nós vamos fazer para coletar esses dados? Porque é muito importante tu coletar os dados. E esses dados, eles têm que ser muito fidedigno. Ou seja, na hora que o cliente responder, ele tem que realmente estar respondendo com sinceridade. Porque somente assim nós vamos poder dar uma interpretação verdadeira para aquelas respostas que estão sendo articuladas com os nossos clientes. Por exemplo, nós podemos perguntar ao cliente da seguinte maneira: se você pudesse dar nota ao serviço que nossa empresa lhe oferece de 1 a 10, qual a nota que você daria pelo nosso serviço? E aí o cliente vai dar ali, dou 5, dou 6, dou 4, aí faz a pesquisa entre 500 clientes, depois tu puxa a média ponderada dessas 500 notas que recebeu e vai descobrir que a média de satisfação em nota com o serviço prestado, vamos supor, é 7. Não é boa, aliás, não é ótima e não é ruim. Ela é boa. Mas o que precisa fazer para elevar essa nota de satisfação de 7 para 10? Essa é a interpretação que nós vamos dar para a pesquisa. E por que a nossa pesquisa, nossa estatística de nível de satisfação deu nota 7? Quantas notas abaixo de 5 nós tivemos? Você pode fazer uma outra pesquisa perguntando para esses clientes que deram 5, por que deu uma nota tão baixa? E aí vamos fazer uma nova pesquisa para ir se aprofundando para conhecer o problema. Uma vez conhecido o problema, você tem como resolver. Aliás, por que as empresas contratam consultoria? A consultoria, ela chega na organização sempre para resolver um problema. O mais difícil é identificar o problema, porque depois que identificado o problema, aí fica fácil resolver. Aí é só tomadas de decisões gerenciais, administrativas ou a nível corporativo. Mas diante do problema, você toma medida. O problema é saber qual é o problema. Para isso que se faz a pesquisa, para isso que se usa o sistema de estatística, métrica. Se a nossa nota de satisfação para a nossa organização é 7, nós já vamos imediatamente colocar uma meta,
que ao final do ano, vamos fazer a pesquisa de novo com os nossos clientes, mais recente, vamos ver se essa média sobe para 8. Subiu para 8, parabéns, então nós estamos no caminho certo. Agora, se desceu para 6, opa, tem coisa errada. O que está acontecendo? Se nós fizermos a pesquisa, deu nota 7, depois nós aferimos treinamento, melhoramos o nosso atendimento, em tese, né? Melhoramos o nosso atendimento, fizemos a pesquisa e a nota deu 6, o que está dando errado? Constantemente o administrador tem que estar buscando informações para suas tomadas de decisões. Não tem outro jeito. Tem que fazer pesquisa. Até mesmo para, por exemplo, para lançar um produto novo no mercado. Vamos supor uma nova bolacha que vamos lançar no mercado. Não vai sair a fazer a bolacha imediatamente, toneladas e toneladas, e distribuir no mercado. Primeiro tu vai fazer uma pesquisa para ver se aquele produto vai ter aceitação. Aí você coloca 20, 30 pessoas numa sala, dá uma prova da bolacha, depois vai fazer perguntas para ver o que eles acham da bolacha. E aí você está fazendo uma pesquisa. Com base nas respostas, que são dados, você vai tabular aqueles dados, vai criticar aqueles dados, vai analisar aqueles dados e vai sair com informações. Se todo mundo aprovou a nova bolacha, ótimo. Você está no caminho certo, mas você repete essa pesquisa com 20, 30 pessoas umas 5, 6 vezes para ter certeza. Quanto mais pesquisa, ou seja, quanto mais tu explorar a tua amostragem, que nesse caso é os clientes e potenciais do mercado, essa é a amostra, os clientes potencial do mercado, melhor vai ser a tua orientação, a tua informação que tu recebe. Aí você tem condições de tomar uma decisão melhor. Todo mundo gostou? Parabéns. Testou com mais 5, 6 vezes a pesquisa? Todo mundo gostou? Ótimo. Então qual é o próximo passo? É produzir a bolacha. Mesmo assim, você não vai produzir uma bolacha para distribuir o Brasil inteiro. Você vai escolher uma cidade e vai lançar ainda essa bolacha em primeiro lugar nessa cidade para ver como é que vai ser a aceitação. Aí sim, se for aceito, você parte para uma produção de massa. Senão você pode correr o risco de gastar muito dinheiro. E não há necessidade, porque existem pesquisas que nos indicam se o nosso novo produto ele vai ser bom, razoável, mais ou menos ou excelente. E é isso que a pesquisa vai nos indicar. No quinto passo, tem que criticar esses dados. Então, os dados já foram coletados e agora é necessário avaliar se eles estão de acordo com os objetivos traçados no planejamento. Se há falhas ou erros que possam influenciar no resultado final. O que poderia influenciar no resultado final? É você fazer, por exemplo, uma pesquisa de satisfação com uma pessoa que ainda não é cliente da organização. Se ele não é cliente, ele não pode avaliar o nível de satisfação, porque ele não conhece o produto, ele não conhece o serviço, ele não conhece a estrutura. No momento que ele consumir alguma coisa da organização, ele passa a ser cliente, já tem um cadastro e aí nós podemos fazer a pesquisa. Mas se fizermos com alguém que entrou dentro da nossa loja, só perguntou preço e foi embora, isso é um erro, é uma falha, é um vício que nós temos na nossa pesquisa. Ele não consumiu o nosso produto, ele apenas entrou na loja, foi muito bem atendido pelo vendedor, saiu prometendo voltar, mas não consumiu o nosso produto, não é cliente ainda, ele é um prospecto, ele vai ser cliente, então ele não pode fazer parte da nossa amostragem populacional que nós vamos dirigir a nossa pesquisa, porque senão nós estaríamos viciando a nossa informação.
esse vício pode levar o administrador a tomar uma medida que não é a correta. Então nós temos que procurar ser o mais fiel possível ao nosso planejamento de pesquisa. O sexto passo é a apuração dos dados. Então, nessa etapa, os dados obtidos na coleta são tabulados. Os dados semelhantes são agrupados de acordo com o tipo de resposta fornecido, por exemplo. Então é a hora de agrupar os dados. É a hora que nós vamos dividir as respostas. É a hora que nós vamos dar número para nossas respostas, para poder ter como analisar esses dados. Porque os dados por si só, eles não nos dizem nada. Mas depois de tratados, depois de apurados e tratados, esses dados, eles se tornam informações. E aí nos interessa. Interessa saber o que a maioria dos nossos clientes pensa a respeito do nosso atendimento. Interessa saber o que eles pensam do nosso serviço prestado. Interessa saber o que eles pensam do nosso produto, da nossa organização. Mas para isso eu tenho que reunir todos os dados e fazer a apuração deles. Aí eu vou ter informações ao invés de dados soltos, porque dados soltos não vai nos dizer nada. O sétimo passo vai ser a apresentação dos dados, ou seja, das informações, né? Então, nessas etapas são construídas tabelas ou gráficos para que se consiga extrair informações a respeito dos dados apurados. Então, nós vamos pegar cada resposta e vamos separar elas. Nossas perguntas, elas são de respostas objetivas, ou seja, fica fácil tabular. Nós temos, por exemplo, a pergunta: o que você acha? Qual nota que você daria de 1 a 10 sobre o nosso serviço? São 10 possibilidades. Se você fizer a apuração desses dados, você vai separar quantas respostas deram nota 5, quantas respostas deram nota 10, por exemplo. E se as perguntas tiverem resposta A, B e C e D, são 4 alternativas. Então, você vai separar cada uma delas. Então, cada uma delas vai ser indicativa. Se você fizer uma pesquisa com 1.000 pessoas, se 250 pessoas responderem A, B, C e D, você sabe que 25% responderam cada resposta. Então, nós damos métrica para a nossa pesquisa. Isso é a apresentação dos dados depois. E no oitavo passo, nós temos a análise dos dados. Com base na apresentação dos dados, é nessa fase que podemos tirar conclusões a respeito do objetivo da pesquisa. Se a pesquisa é de nível de satisfação da empresa, nós temos que verificar quantas pessoas nos deram nota 10, quantas pessoas nos deram nota 9, quantas pessoas nos deram nota 8 e assim sucessivamente. E fazer uma estatística, colocar tudo isso, por exemplo, num gráfico de colunas ou num gráfico de pizza. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, 70% nos deram nota de 7 a 10, que é uma boa margem de nível de satisfação, mas ainda tem 30% que não deram nota de 7 até 10. E aí nós vamos focar esse pessoal para saber o que está acontecendo, que está gerando frustrações para ele. E o administrador, diante de informações, ele corrige posteriormente. Nono passo é a última fase do método,
corresponde à interpretação dos dados obtidos. E a interpretação vai nos dar a resposta que nós queremos sobre a problemática. Então, a interpretação nos dá informações que vão ser matéria-prima para nossas tomadas de decisões. Quer dizer, o administrador não vai tomar uma decisão às cegas. Ele tem uma pesquisa por trás embasando. Claro que existe margem de erro, que é o desvio padrão, mas é muito pouco, é 5% para cima ou 5% para baixo, é muito pouco o desvio padrão. Então, ele pode tomar as decisões dele com base na pesquisa aferida. Então, a estatística como área de estudo, ela pode ser dividida em 3 sub-áreas. Nós temos a estatística descritiva, trabalha com dados observados. Temos a estatística de probabilidade, utilizada para se estudar a incerteza. E tem a inferência estatística. Ela surge da incapacidade de se trabalhar com todos os dados de interesse. Nós vamos trabalhar com a estatística descritiva, só com dados observados. Mas a estatística que eu mais gosto é da probabilidade, que é utilizada para estudar a incerteza, como por exemplo, quais vai ser os números da Loto Fáceis no concurso seguinte. É uma probabilidade, é incerteza, tu tem que estudar essas probabilidades. É muito interessante a estatística de probabilidade. E agora temos algumas questões do tópico 1 para ver. Vamos ver junto essas questões. É marcar verdadeiro ou falso. Então vamos ver ali a letra A. E eu vou deixar 30 segundos para vocês responderem. Na letra A, quando falamos em pesquisas estatísticas, estamos nos referindo necessariamente à aplicação de questionário para pessoas responderem. É verdadeiro ou falso? Pense aí, pessoal. Já vamos ver a resposta. Então, a primeira questão é falso. Por quê? É possível fazer uma pesquisa estatística por observação e não necessariamente envolvendo pessoas. Lembra dos pregos? Nós não perguntamos para ninguém se os pregos, a pesquisa que nós vamos fazer sobre qualidade, se os pregos estão saindo reto ou tortos, se as cabeças estão saindo redondinhas. É uma questão de observação. Então não precisa se fazer perguntas envolvendo pessoas. Na letra B, a estatística descritiva é o cálculo de medidas que permite descrever com detalhes o fenômeno que é analisado. 15 segundos para vocês responderem. A estatística descritiva é o cálculo de medidas que permite descrever com detalhes o fenômeno que é analisado. Vamos ver a resposta. Ela é verdadeira. Justamente, é a estatística que descreve. Na letra C temos a definição do problema pode ser redefinida após a coleta e apuração de dados, caso as informações obtidas caminhem em outra direção do que inicialmente delimitada. Vamos pensar junto, a definição do problema pode ser redefinida. O que nós mais falamos no início da aula é que, para começar uma pesquisa,
tem que se definir o problema. Definir o problema, dispara-se todo o processo de pesquisa. Então, no meio do caminho, não pode ser redefinido o problema. Essa questão é falsa. As etapas do método estatístico precisam ser cumpridas. O problema não pode ser alterado. Uma vez definido o problema, tu vai disparar todo um processo para atender aquele problema. Agora, no meio do caminho, você decide trocar a problemática e aproveitar as mesmas respostas, não tem como. Na letra D, sempre que possível, devemos trabalhar com dados primários, isto é, obtidos por meio da coleta direta. Eles se adequam melhor ao objetivo da pesquisa. Vamos ver a resposta? É falso. Por quê? Porque tem dados secundários que podem se adequar perfeitamente também, além de reduzir o custo da pesquisa. O que são esses dados secundários? Você pode encontrar alguns dados secundários, dependendo da pesquisa que você está fazendo, em jornais, em revistas, em publicações. Então, isso pode baratear muito a pesquisa. Na letra E, dados são informações que podem ser coletadas de diversas maneiras diferentes, como fichas médicas, registros oficiais, questionários e exames laboratoriais. É verdadeiro. Tudo isso são dados. E você vai pegar, vai tabular, vai interpretar e vai colher informações dali, que vão lhe servir depois para tomadas de decisões. No tópico 2, vamos ver agora a população e amostra. População é o conjunto composto de todos os elementos de uma pesquisa. Ou seja, se nós queremos, por exemplo, verificar quem vai ser o próximo presidente do Brasil, nós vamos pegar os candidatos e vamos fazer uma pesquisa com quem? Com os nossos eleitores. Mas nós não podemos fazer a pesquisa com todos os nossos eleitores do Brasil, porque a população de indivíduos que vão poder eleger o presidente é muito grande. Então nós pegamos amostras dessa população, mas a população seria todos os eleitores aptos a votar, ou seja, maiores de 16 anos e que têm o título eleitoral apto a votar. Isso seria a população. Então a população pode ser finita, quando possui um número finito de elementos, ou seja, a nossa população de eleitores do Brasil, ela é uma população finita. Por quê? Tem número certo de eleitores. E ela pode também ser a população infinita, quando apresenta um número infinito de elementos. Se nós fôssemos verificar quantas estrelas nós temos no universo, nós vamos ver que a população para estrelas ela é infinita. E a amostra, o que é? É um subconjunto da população, ou seja, no caso do nosso exemplo, dos indivíduos que vão votar, nossos eleitores, a amostragem dessa população seria os eleitores, por exemplo, de cada capital do Brasil. Nós pegaríamos 100 eleitores de cada capital do Brasil
e faríamos uma pesquisa com eles em cada estado. E vamos ver qual a tendência frente aos candidatos à presidência que está na frente. É uma pesquisa para apurar a intenção de voto. Amostras aleatórias simples. É a mais usada formalmente. Qual é o exemplo? Em uma cidade com 250 mil habitantes, queremos saber a opinião a respeito da administração municipal. Para montar uma amostra aleatória simples, de tamanho 200 pessoas, vamos considerar a lista telefônica e escolher aleatoriamente 200 nomes. E vamos ligar para esses 200 nomes e saber a resposta de cada um referente à administração municipal. E nós estamos fazendo uma pesquisa de uma amostra aleatória simples. Amostras por conveniência. Qual é o exemplo? Acaba de chegar um carregamento de tijolos em uma construção e um engenheiro quer saber se toda a carga de tijolo está de acordo com a especificação exigida. O que ele faz? Ele terá bastante dificuldade para acessar os tijolos um por um, que estão por baixo das pilhas. Então ele vai escolher alguns tijolos do topo das pilhas, mais na frente, para compor a sua amostra. Pega os tijolos e verifica. Dentro daquele universo de tijolos que chegou, pega um pouco de amostragem e vai verificar. Se a amostra está tudo certo, dentro das normas exigidas por ele, ele considera que toda a entrega está também dentro dessas mesmas qualidades. Amostras ponderadas. O exemplo é uma revista sobre carros. Quer saber o que as pessoas levam em conta na hora de escolher o carro que irão comprar. Sabe que os homens e mulheres têm opinião distintas. Logo, a pesquisa deve levar isto em conta na hora do levantamento de dados. Isso é uma amostra ponderada. Amostragem estratificada. O exemplo é uma pesquisa sobre o serviço prestado pela companhia responsável pelo recolhimento do lixo de uma cidade. Deverá levar em conta os habitantes da zona rural e da zona urbana, como a frequência com que o recolhimento do lixo ocorre nessas duas áreas pode ser diferente. É aconselhável dividir em dois estratos, zona urbana e zona rural, e estudá-las de maneira isolada. A opinião geral da população será obtida juntando as informações dos dois estratos. Tem dois grupos distintos, o rural e o urbano. A zona urbana, o recolhimento do lixo provavelmente acontece mais assiduamente do que na zona rural. Então essa pesquisa ela tem que ser feita em dois estratos, porque provavelmente vai ter duas opiniões bem diferentes. Amostragem por grupos. O exemplo é: os geólogos estão interessados em estudar a composição do solo em determinada região. Para isso, delimita uma área escolhida aleatoriamente, o grupo da amostra, e nessa área realizam suas pesquisas. Mais à frente, uma nova área, é um grupo de amostra,
é delimitada. E ainda em população, o que seria o erro de amostragem? Ele surge quando o tamanho da amostra é muito pequeno em relação ao tamanho da população. Ou seja, no nosso exemplo de eleitorado, eleitores do Brasil, o Brasil é muito grande, ele tem uma população de eleitores muito grande, e nós vamos fazer uma pesquisa de tendência de quem vai ser o presidente na próxima eleição. Escolhemos um grupo pequeno, de 50 pessoas, por exemplo, em uma única cidade. Então, esse grupo é muito pequeno para revelar a tendência de um Brasil muito diversificado em cultura, em conhecimento, em formação, em hábitos, em crenças, em religião. Então, há uma diversificação muito grande no Brasil. E desde os 16 anos a pessoa já pode votar. Então, para nós realmente termos certeza da tendência de qual vai ser o próximo presidente, nós teríamos que ampliar essa nossa amostra de 50 para no mínimo 100 por cidade capital do país e fazer a pesquisa em todo o país. Isso vai nos garantir uma menor margem de erro, porque assim mesmo tem um desvio padrão, que é no mínimo 5% para cima ou para baixo. Então esse desvio padrão já é um erro. Se nós errarmos a amostra, então nós comprometemos toda a nossa pesquisa. Então não dá para ser uma amostragem muito pequena diante de uma população que é enorme. Nós temos que pulverizar essa população com amostras em cada cidade, mas um pouco maior, não só 50 pessoas. As 50 pessoas não vai conseguir nos dar uma ideia da tendência. Erro de resposta. E a diferença entre a resposta dada e a resposta verdadeira. Esse erro é comum quando a população da pesquisa é composta por pessoas. O exemplo: uma empresa faz uma pesquisa sobre o desempenho da chefia de um setor. Para isso, pergunta aos funcionários subordinados ao setor sua opinião. Vamos saber se as respostas que será dada é de fato resposta verdadeira. Eles trabalham no setor. Será que eles iriam falar a opinião sincera deles em relação à chefia? Talvez não. Talvez eles, numa pesquisa dessa, se sentiriam constrangidos ou oprimidos e não falariam com sinceridade o que pensa da chefia, com medo, talvez, mais tarde, de uma retaliação. Então, esse aqui é o erro de resposta. Então, para isso, teria que fazer uma pesquisa no setor e isentar os funcionários do conhecimento das respostas. Nós iríamos conhecer as respostas que seriam dadas sem conhecer quem as deu, isentando o colaborador. A opinião do o colaborador não seria reconhecido para ele dar a opinião sincera dele. Aí funcionaria essa pesquisa e nós não teríamos o erro de resposta. E o erro de falta de resposta surge da negativa do entrevistado em dar a sua opinião. O exemplo: quando os meios de comunicação divulgam o resultado das pesquisas de intenção de voto. Sempre informa o percentual de pessoas que não quiseram opinar sobre o assunto. E temos ainda também o erro de delineamento. Surge quando o grupo que compõe a amostra não representa a população. Exemplo: uma escola está interessada em saber quantos dos seus alunos fumam ou já fumaram. Como a escola tem muitos estudantes, é escolhida a sala do primeiro ano do ensino médio para representar a escola.
Obviamente, o resultado da pesquisa será tendencioso, pois prioriza apenas uma faixa etária. Primeiro ano do ensino médio, a tendência é ter muito poucos alunos fumantes. Então, nós estamos errando o nosso público-alvo. É o erro de delineamento. A população, a amostra não representa a população correta. E se nós fizermos a pesquisa, vai ser tendenciosa. No tópico 2, vamos ver o exercício e já vamos ver a resposta também. Na questão 1, nós temos analise as situações a seguir e indica quem compõe a população. Quando for o caso, a amostra quer saber quem é a população e quem é a amostra. Então aqui a Polícia Rodoviária Federal quer divulgar o total de acidente com vítimas nas rodoviárias federais no último feriado. Para isso, coleta o número de chamados atendidos pelas suas guaritas para esse tipo de ocorrência. Quem é a população, quem é a amostra aí? 15 segundos, pessoal. Vamos ver a resposta? População, chamados e atendimento. E a amostra não tem, nesse caso aí. 2. Uma fábrica de refrigerantes quer medir a variação na quantidade de líquido em suas garrafas de 300 ml. Para isso, coleta uma garrafa de cada caixa produzida em um dia de trabalho. Quem é a população e quem é a amostra? Vamos ver a resposta? População são as garrafas de 300 ml. E a amostra, uma garrafa por caixa produzida no dia escolhido. Tópico 3. Variáveis estatísticas. Vamos ver o que são essas variáveis estatísticas. São características que queremos observar ou medir em cada pesquisa. Enquanto variáveis são características que queremos observar, os dados são as respostas para essas informações. Um exemplo: uma empresa está interessada em pesquisar a aceitação dos consumidores em relação ao novo tipo de biscoito. As variáveis dessa pesquisa podem ser sabor, textura, aparência, apresentação, preço, facilidade de encontrar. Variáveis qualitativas. O exemplo: o gênero informado na pesquisa sobre os frequentadores do parque é uma variável qualitativa, pois cada entrevistado será classificado como masculino ou feminino. E existem dois tipos de variáveis qualitativas. Nós temos a variável qualitativa nominal, quando não há uma ordem na classificação. E temos a variável qualitativa ordinal, quando há ordem envolvida a uma classificação. E o que são as variáveis quantitativas?
o nome já diz, quantidade, quantitativas, quantidade. Então, as variáveis quantitativas resultam de uma contagem ou mensuração. E também existem dois tipos delas. A variável quantitativa contínua, quando qualquer valor dentro de um intervalo numérico é esperado. E a variável quantitativa discreta, apenas valores fixos são esperados como resposta, valores provenientes de uma contagem. Arredondamento. Esse arredondamento é muito simples, ele segue algumas regrinhas, mas é muito fácil de entender eles. E a primeira regra está aqui, ó. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à esquerda. À esquerda. Então, nós temos aqui o número 7347. Nós queremos eliminar o número 7. Então, nós vamos verificar o algarismo anterior. Se o número a ser eliminado será o 7 e é maior que 5, ó, o 7 ele é maior que 5. Logo adicionamos a casa à esquerda, uma unidade. Dessa forma, o número passará a ser escrito da seguinte maneira: 735. Então, nós temos que eliminar o número 7. Como é que vai ficar o número à esquerda do número 7? Aqui nesse número nós temos 7,347. Se o 7 é maior que 5, acrescenta-se um número na casa da esquerda. Na casa da esquerda é o 4, com o número 5. Com mais 1 fica 5. Então, o nosso algarismo arredondado vai ficar 7,35. Mas se o algarismo a ser eliminado for menor do que 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Ou seja, daqui nós temos o número 8,272. O número a ser eliminado será o 2, que é o último algarismo. E é menor que 5. Logo, não devemos modificar o numeral da esquerda, ou seja, o número 7 não vai ser modificado. E dessa forma, o número deveria ser escrito da seguinte maneira: 827. Por quê? Nós eliminamos o número 2, mas como o 2 é menor do que o 5, o número da esquerda, que é o 7, permanece inalterado. E nos casos em que o algarismo a ser descartado for o número 5, temos algumas peculiaridades conforme segue. Se o algarismo a ser eliminado for 5 e houver algarismos após dele, acrescenta-se uma unidade à casa da esquerda. Por exemplo, queremos eliminar a partir do número 5 o número 3,2356842. Então, nós temos que observar a regra. Se o algarismo a ser eliminado for 5 e houver algarismo após dele, então, há algarismo após o número 5, há. Tem o 6, tem o 8, tem o 4, tem o 2. Se há algarismo após o número 5, que nós vamos eliminar, nós acrescentamos um número
no número da esquerda. Então, 3 mais 1 vai ficar 4. Então, o número passa a ser 3,24. No segundo exemplo, nós temos aqui o 0,2750123. Então, nós queremos eliminar a partir do número 5. E vamos verificar se há o algarismo depois do 5. Tem algarismo. Se tem algarismo, acrescentamos uma unidade ao número da esquerda atrás do 5. No caso aqui é o 7, então vai ficar 0,28. É muito fácil o arredondamento, mas tem que seguir as regras. E se o algarismo a ser eliminado for 5 e não houver algarismo após o número 5, é necessário verificar o algarismo anterior. E se for par o algarismo anterior, não devemos modificar o numeral da esquerda. Olha o exemplo. 0,265. Queremos eliminar o número 5. Verificamos o número anterior. O número anterior a 5 é o 6. Então, apenas eliminamos o 5 e não alteramos o número 6, ficando o número de 0,26. No segundo exemplo, nós temos 1,745. Queremos eliminar o número 5. Verificamos o número anterior. É par, então só eliminamos o número 5, não alteramos o número anterior ao número 5, ficando 1,74. E se o algarismo a ser eliminado for 5 e não houver algarismo após, é necessário verificar o número do algarismo anterior. E se esse algarismo anterior for ímpar, nós vimos o exemplo anteriormente do número par. Agora nós estamos vendo o exemplo com o número ímpar. Antes do 5 é ímpar. Olha o número 1 aqui, ó. 1,215. Se for ímpar, adicionamos à casa da esquerda uma unidade. É ímpar, vamos adicionar então uma casa mais uma unidade, ficando 1,22. Queremos eliminar o número 5, 0,375. Eliminando o 5, nós verificamos o número anterior. É ímpar, acrescenta uma unidade. Vai ficar 0,38. Se fosse par, o anterior não, só se eliminaria direto o número 5, não precisaria acrescentar à casa anterior um número a mais. Exercício. Classifique as variáveis a seguir como variáveis qualitativas, nominais ou ordinais, ou quantitativas, discretas ou contínuas. Então, na letra A nós temos, em uma pesquisa, pede-se para o entrevistado escrever o algarismo 1 em um campo, caso seja do sexo masculino, e o 2, caso seja do sexo feminino. O que é isso, então? São variáveis qualitativas ou quantitativas, nominais ou ordinais, referente à qualitativa, ou discretas e contínuas, referente ao quantitativos. Vamos ver a resposta? A variável em questão é qualitativa nominal. Por quê? Porque nós temos aqui o sexo masculino e o sexo feminino. De novo, vamos classificar variáveis qualitativas ou quantitativas. A letra B é: um laboratório está testando um novo material para sacolas plásticas biodegradáveis e está medindo a quantidade de tempo que ele leva para se desintegrar completamente no meio ambiente. Então, quer saber o tempo que leva para se desintegrar
esse novo material de sacolas plásticas no meio ambiente. Então, esse é um número. Esse é um número, já nos dá uma indicação do que pode ser. Então, a variável em questão é quantitativa e pode ser discreta ou pode ser contínua, dependendo da maneira como o tempo é medido. Tópico 4. Séries estatísticas. Então, as séries estatísticas simples são aquelas compostas por apenas duas colunas, uma destinada às categorias possíveis da variável e a outra aos dados propriamente ditos. Séries históricas temporais são aquelas aonde a variável apresentada é o tempo, enquanto que o local e o fato observado permanecem fixos. Séries geográficas são aquelas em que a variável é o local, onde o fenômeno é observado, enquanto que o tempo é o fato observado. Permanecem fixos. Séries específicas ou categóricas. As séries geográficas são aquelas em que a variável é o fato observado, enquanto que o tempo e o local onde o fenômeno é observado permanecem fixos. E às vezes é interessante levar em conta mais de uma variável na tabela. Neste caso, temos as séries de dupla entrada ou mista. Construção de tabela. Toda tabela estatística deve ser composta por alguns elementos. Obrigatoriamente ela deve ter o título, o cabeçalho, a coluna indicadora, o corpo, traço, fonte, notas e chamadas. E agora, para finalizar, temos um exercício. Qual é a série estatística? Nós temos aí o índice de custo de vida, segundo semestre de 2003. Temos os meses na coluna da esquerda: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Na coluna da direita, nós temos os índices: 0,35, menos 0,15, 1,26, 0,47, 0,26 e 0,32. A fonte é Portal Brasil. E a nota é Base de Dados, Portal Brasil e Fundação Getúlio Vargas. Então, qual é que é essa série estatística? É isso que nós queremos saber. Vamos ver a resposta. É uma série histórica. Por quê? Porque ela está pegando os índices dos custos de vida e apresentando desde julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os índices do custo de vida correspondente a cada mês. Então ela está gerando uma série histórica. Cada mês tem o seu índice de custo de vida correspondente. E aqui finalizamos o nosso estudo da unidade 1 de métodos quantitativos.